Hoje nós vamos conversar com o professor Gésio Gutierre, que é uma figura extraordinária. Ele é polivalente na sua formação, ele é doutor em economia, em filosofia, tem pós-doutorado e, além de tudo, é o presidente da Fundação Editora da Universidade Júlio Mesquita Filho, a famosa Unesp. Muito obrigado, Gésio, de atender o convite aqui da Uniregistral. Prazer é meu. Eu gostaria que você contasse para os nossos jovens como é que foi a sua trajetória, como é que você se orientou para a filosofia, para a lógica, para a ciência da filosofia ou filosofia da ciência. Conta um pouquinho para a gente. Pois não. Eu acho que a minha trajetória é completamente exótica, né? Exótica, para não dizer esquizofrênica, porque, bem, eu comecei a minha graduação, foi em economia pela USP, pela FEA da USP, depois de ter uma trajetória familiar, toda ela ligada a negócios, né? Minha família tinha vínculo com a abertura de diversas lojas em São Paulo, no Brasil, etc. São empresários. E isso, seguindo a tradição familiar, eu entrei nessa seara que era coerente com aquilo que eu faria posteriormente, trabalhar com minha família. Ao longo do curso de economia, inclusive com excelentes professores com quem eu falava e discutia, incluindo o professor Delfim Neto, o professor Afonso Celso Pastore, entre outros, eu comecei a me preocupar com os fundamentos da ciência da economia. Muita gente critica a economia justamente por causa disso. Seria ela uma ciência com todas as oscilações que a gente identifica na dinâmica econômica? Como é que você pode caracterizar isso como algo científico? Certamente, a trajetória das políticas econômicas, seja de governo, seja de empresas, demonstra que a economia ela tem talvez alguns elementos de ciência, mas tem muitos elementos de arte. E isso, como economista em formação, me preocupava muito. Me preocupava muito de saber os fundamentos mesmo da economia. Então, esse elemento prático, né, e não tem nada de visionário, nada de poético nessa preocupação. Eu queria muito claramente ver a sustentabilidade daquilo que se ensinava em cursos regulares de economia. E, em função disso, é que eu fui guinando para outras tantas preocupações. Os fundamentos da ciência econômica. E, ao estudar os fundamentos da ciência econômica, eu entrei em contato com alguns autores que eram autores seminais nessa área. Tanto da parte de epistemologia, quer dizer, um nome bonito para caracterizar os fundamentos do conhecimento, né? E também a arquitetura lógica de argumentação dentro da economia. Isso fez com que meu primeiro passo esquizoide, eu passasse da economia para fazer um mestrado em lógica na Unicamp, orientado inicialmente pelo professor Oswaldo Porchat e depois pelo professor Baltazar Barbosa Filho, que são ainda hoje reconhecidos, já falecidos, ainda hoje reconhecidos como ícones dessa área no Brasil. Depois de levar adiante esse mestrado, eu fiquei bastante envolvido ainda com a questão de fundamentos, a questão de sustentação lógica e argumentativa da economia e das ciências em geral. Aí a coisa foi se generalizando. Existe lógica na economia? Porque as pessoas falam que os economistas sempre erram, né? Fazem aquele exercício de futurologia e o inesperado vem ali surpreender. Na verdade, eu acho que aquilo que a gente caracteriza como lógica mesmo, ela é um processo formal que tem aplicação muito restrita no mundo diário. Muito que bem, a gente pode dizer, para desagrado de vários economistas, que não tem lógica em economia. Agora, essa lógica que a gente intuitivamente identifica como lógica, ela também não existe em física, por exemplo, em ciências duras.
As coisas são muito mais complicadas do que à primeira vista o leigo identifica. O que se exige de todas essas ciências é que você tenha bons argumentos sustentando os teus enunciados. E a sustentabilidade desses enunciados vai depender de coisas que envolvem até instinto. Muitas vezes a gente escolhe uma determinada alternativa muito racionalmente, mesmo levando em consideração instinto. Então, isso não quer dizer que tudo fique reduzido à lógica. É alguma coisa que é racional, não necessariamente lógica estrito sensu, né? E depois disso, finalmente, eu fui para Cambridge e levei adiante o meu doutorado em filosofia da ciência, tentando sempre, invariavelmente, procurar os fundamentos do conhecimento, imaginando o que existia no cardápio para isso. Me parece muito importante que, até para evitar a crítica usual na minha família quando eu deixei economia para enveredar para esses campos, que a procura, invariavelmente, era uma procura prática. Eu nunca descurei o homem prático, quer dizer, nunca descurei aquilo que as pessoas fazem na vida diária, seja em tarefas burocráticas, seja em tarefas legais, seja em tarefas de toda a ordem do trato humano. O que me preocupava era justamente fazer com que essas ações, muito práticas, elas fossem de alguma forma sustentáveis racionalmente. E como sustentar racionalmente essas ações que nos afetam a todos nós, homens práticos, homens que lidam com a vida diária e com outras pessoas. O Gésio, nessa sua caminhada, né, para descobrir os fundamentos da racionalidade, você não fica chocado com uma certa irracionalidade disseminada, principalmente na nossa era? O homem se vangloria tanto de ser um animal racional, mas não há tantos exemplos, eu acho que mais frequentes até do que o exercício da razão, uma completa insanidade. Como é que você explica isso? Isso não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o que se faz ao estudar a racionalidade humana é estudar justamente a estrutura dessa racionalidade. Isso não quer dizer que necessariamente o homem aplique a razão em todos os foros em que atua, né? Então, é muito frequente que isso não ocorra. Como o senhor estava dizendo agora mesmo, existem praticamente, nós vemos diariamente, que as pessoas não se comportam racionalmente. Agora, o fato delas não se comportarem racionalmente não quer dizer que não exista um pensamento racional. Então, a razão, a prática da razão, ela é também ensinada, ela é também objeto de oscilações históricas, ela também é suscetível de subversões. Uhum. Então, o que é importante é que esse pensamento racional, ele existe, ele é algo que está objetivamente colocado, o que não quer dizer que ele seja praticamente seguido. Sim. Isso é objeto de ensino, isso é objeto de tendências, isso é objeto de intervenções ideológicas, isso é objeto de diversas... A razão é alguma coisa muito frágil no dia a dia. E a educação está falhando muito, né, ao incutir essa preocupação com o racional, né? Nós há pouco conversávamos a respeito dos concursos que priorizam a capacidade mnemônica, né, a capacidade de memorização. Quando hoje, com um clique, você consegue os dados atualizados, muito mais interessantes do que as aulas prelecionais, né? Uhum. Mas será que nós não estamos descuidando de uma forma até criminosa das habilidades socioemocionais, daquilo que realmente interessa, das pessoas estarem bem, se sentirem bem, reconhecerem o seu lugar e a sua proposta de melhorar o mundo? Não tem nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Eu acho que aquele tipo de ensino que é
usando a sua terminologia, mnemônico, né? Aquele conhecimento mnemônico, isso está completamente ultrapassado. O que é importante é justamente que você treine o aluno, treine o profissional para que ele tenha condições de raciocinar adequadamente. É isso que o ensino, em última instância, deveria procurar. O ensino e o treinamento. Não é? Tanto do ponto de vista mesmo educacional, clássico, quanto de qualquer treinamento, seria muito relevante, até para a proficiência posterior, que ele aprendesse a raciocinar. Em relação a diferença que todo mundo hoje está bastante consciente disso, pelo menos aqueles que se envolvem com o tema, entre educação e informação. Uhum. A informação, ela hoje, nunca a população foi tão bombardeada de informação quanto hoje. Uma inflação. Uma inflação, inclusive com desdobramentos interessantes. Veja só, muita gente está falando que a leitura e a escrita sofreram uma regressão. Não é bem verdade. Porque todo mundo tem WhatsApp. Sim. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo escreve muito mais que há tempos atrás. Sim. O que é diferente hoje é como se escreve, o que se escreve e o que se apreende. Essas três coisas, elas são diferentes daquilo que antigamente se fazia. Porque antigamente justamente existia o tropismo pelo bom escrever, pelo bom ler e pelo bom raciocinar. Hoje, essas duas coisas, escrever e ler, elas são mais frequentes do que talvez na nossa geração. Sim. Mas aquilo que se escreve, aquilo que se lê, cá entre nós, é um pouco diferente daquilo que a gente lia e escrevia. Muito. Né? Agora, Gésio, por que a filosofia ela não é mostrada como um instrumento de se conseguir um conforto espiritual, de você se situar bem nesse percurso tão curto, né? Nós temos uma vida efêmera, algumas décadas, não mais. Temos a ameaça constante da finitude, né? Nós vamos terminar. E nós, aparentemente, não nos servimos daquilo que nos legaram. Há um patrimônio maravilhoso. Por que nós não conseguimos atrair a juventude para filosofar mais ou ler mais filosofia? É aquilo que a gente estava falando. É o modelo, é o estilo que caracteriza cada época. Me parece que hoje o modelo do pensamento filosófico ele é anacrônico. Nós temos hoje um tipo de leitura que é incongruente. É exatamente isso que estava se dizendo antes, né? É incongruente com o tipo de leitura necessário para prender aquele cabedal que a filosofia propicia. E é importante que se diga o seguinte, mesmo para homens práticos, mesmo para pessoas práticas, a filosofia tem respostas interessantes. Tem respostas interessantes sobre, trivialmente, bem viver. Bem viver. Desde filósofos antigos, eu cito de cara Sêneca, Epicuro e outros tantos que escreveram especificamente a respeito disso para o público em geral. Até filósofos modernos do século XIX e contemporâneos também do século XIX, eu mencionaria Schopenhauer, que fala coisas muito triviais, seja a respeito de vida, morte. Por outro lado, eu acho que a filosofia vai além disso. A filosofia não pode se circunscrever apenas ao bem viver. Ela tem que também nos dar algum elemento para aquilo que estava procurando desde a origem, do que conhecer. Porque, às vezes, o conhecimento não traz felicidade. Não traz felicidade. E nem por causa disso a filosofia deve se furtar a nos dar também caminhos para o bem conhecer. Então, não necessariamente aquilo que muita gente procura vê a filosofia como a ciência da felicidade, a ciência... Isso é um elemento da filosofia. Existe uma área da filosofia chamada eudemonologia que procura especificamente atingir a felicidade. Maneiras de se atingir a felicidade. Quem quiser alcançar a felicidade, a filosofia tem um caminho a mostrar.
mas não é o único caminho que a filosofia deixa aberto. Gésio, o que você acha desse... Há um número grande de filósofos recentes, contemporâneos, né, que transmitem lições assim aparentemente muito singelas, né? Aquele tema da autoajuda. Eu tenho uma noção, assim, eu brinco com meus alunos que todo livro é de autoajuda. Se um livro não vai ajudar você a pensar melhor, né? Então não gosto desse rótulo. Sim. Mas você partilha dessa opinião de que filósofos mesmos eram aqueles, Platão, Sócrates, Aristóteles, que depois há pensadores que não são necessariamente filósofos, principalmente os contemporâneos, ou você acha que isso cabe para qualquer pessoa que formular uma ideia nova e é filósofo? Não, eu acho que existe, até por uma questão sindical, eu tenho que falar isso, existe um filósofo profissional. Hoje, a filosofia, especialmente depois da década de 1920, a filosofia entrou em tecnicidades que envolvem mesmo uma formação técnica muito acurada. E isso faz com que hoje o filósofo seja um profissional e um técnico. Um técnico de determinados instrumentos, determinadas ferramentas, que muitas vezes o vulgo não tem acesso. Então, ferramentas lógicas, por exemplo, típicas por exemplo, cálculo proposicional, cálculo de predicados, coisas que são importantes para a análise do discurso filosófico e que demandam uma formação técnica, coisa que em momentos anteriores não acontecia. Agora, eu acredito que aquela sua observação tem a ver com um ponto que um filósofo, Alfred North Whitehead, na virada do século XIX para o XX, grande autor, grande filósofo inglês, amigo de Bertrand Russell e coautor de livros com Bertrand Russell, dizia que toda a filosofia, tudo que se fala hoje em dia, são notas de pé de página a Platão. Quer dizer, as teses filosóficas todos, esses maravilhosos gregos, eles levantaram todas elas. Agora, o esmiuçamento, a tecnicização, a especialização de cada uma dessas teorias, isso a gente tem ao longo de toda a história da filosofia até hoje. E há um mercado de trabalho para o filósofo hoje? Sim, há um mercado de trabalho para o filósofo, embora seja um mercado de trabalho, obviamente, acadêmico, né? Então, o que existe hoje é uma ramificação que, diga-se de passagem, alguma coisa que se identifica em praticamente todas as profissões e todas as áreas, né? Uma ramificação muito grande de especializações dentro de filosofia. Então, nós temos o epistemólogo, aquele que se importa com conhecimento, é particularmente importante a área de ética, né? E que você tem aplicações, você sabe melhor do que eu, na área de direito, na área de medicina, por exemplo, em que os conselhos de medicina até precisam muitas vezes, a gente está entrando em campos muito limítrofes, né? Na área, por exemplo, uma discussão enorme e tão candente sobre o aborto, né? É muito importante a presença de especialistas em ética para verificar o que está envolvido, afinal, de uma coisa como essa, porque não é o nosso instinto que vai dizer se isso é ou não é correto, né? Então, filósofos da linguagem, por exemplo, analisando filósofos da argumentação, tem livros e teorias muito interessantes que também na ciência do direito são relevantes para os modelos de argumentação válidos e inválidos, e que eu já vi até muitos advogados usufruírem com bastante proveito de alguns cursos que são dados nessa direção. Então, o mercado de trabalho ele se expande vicinalmente nessas áreas, mas é claro que o centro permanece sendo acadêmico, o centro permanece sendo de formação interna à academia, docente. Gésio, na sua experiência agora como presidente da Fundação da editora Unesp,
conta um pouquinho, porque nós notamos que há algumas editoras universitárias, mas é forçoso reconhecer que a Unesp disparou, ela é a que mais publica, é a que mais merece divulgação. As pessoas estão escrevendo mais e melhor? Mas que pergunta difícil. Olha, estão escrevendo mais. Estão escrevendo mais e nós, para se ter uma ideia de como é frequente essa escrita, nós estamos recebendo aproximadamente 1.000 originais ano, dos quais nós, e isso sem contar recepção, completamente sem prospecção, quer dizer, espontânea. Isso sem contar aquilo que as editoras nos apresentam, sem contar a nossa prospecção em Frankfurt, em mercado internacional, então, essa é a procura induzida, propriamente dita, né? Agora, a recepção espontânea é de 1.000. Então, existe uma massa de publicação muito grande. Agora, nessa massa de publicação que se percebe ao encontro do que foi dito antes sobre aquilo que se escreve hoje em dia, aquilo que se lê, etc., o número de originais que são aceitáveis, ele está caindo. Então, você tem uma quantidade muito grande e uma tendência indiretamente, uma tendência inversa de qualidade. Né? E o que se percebe concretamente é isso. As pessoas vão escrevendo cada vez mais. Se perdeu a noção do que é escrita propriamente. Quer dizer, muitas vezes a pessoa não tem um crivo crítico ou autocrítico para evitar tentar publicar determinados textos. Alguma coisa que lhe ocorre, simplesmente, e encaminha para a editora. A Lígia Fagundes Telles, né, que tanta falta nos faz, né, faleceu em abril de 2022, com 103 anos. Ela dizia que eram 98, mas eram 103. Fomos privados de celebrar o seu centenário em vida e lúcida. Mas ela dizia assim, hoje todos escrevem. Onde é que está o leitor? Onde é que está o leitor? Você concorda com isso? Eu acho que o estímulo à leitura, especialmente no Brasil, ele realmente tem caído. Outra vez, por aquilo que é um fenômeno social, a queda da leitura específica, a queda da leitura do WhatsApp, a queda da leitura trivial, como a gente disse, ela aumenta. Mas o que acontece, esses são dados oficiais, inclusive, de um famoso White Book da Feira de Frankfurt, nos últimos 12 anos, nós tivemos o desaparecimento, como se fosse uma espécie natural, o desaparecimento de 6 milhões de leitores na Alemanha. 6 milhões. Desapareceram. E isso é algo que não existem estudos muito minuciosos a respeito disso, mas o fato é que, tirando o período da epidemia, 2021, que aí outros elementos foram envolvidos, porque você teve, nesse caso, as pessoas confinadas, e aí o hábito de leitura foi quase que imposto sobre elas, e aí você teve uma explosão, por exemplo, na Inglaterra, de livros digitais, chegou a 80% de aumento. 80% de aumento. O que você verifica é que existe uma queda, não é só na Alemanha, que é um país tradicionalmente leitor, né, mas em todos os países. O único país em que você teve um aumento de leitores, porque se teve uma queda desse tipo, na Espanha você teve uma queda de quase 20% do público leitor de livros. O único país foi a China, por motivos outros, né? Claro, que a China puxou um monte de gente que era iletrada para um monte de gente, e se falando de China, quando a gente fala um monte de gente, é um monte de gente mesmo, né? Você aumentou o número de leitores. Mas em todos os países, é universal, você teve uma queda. Quando você percebe que no Brasil você está bem abaixo em nível de leitura
bem abaixo de outros países latino-americanos, e eu não estou me referindo a países tradicionalmente leitores como a Argentina, estou me referindo à Colômbia. O Brasil tem hoje aproximadamente metade dos leitores per capita, né? Que na Colômbia você tem alguma coisa como 4 a 5 livros pessoa ano. No Brasil, você chega a uma coisa como 3 e pouco. Sendo que, para efeitos estatísticos, se alguém leu 15 páginas de um livro, ele é contabilizado como leitor daquele livro. Então, provavelmente, isso está ainda mais achatado e se achata ainda mais quando você extirpa os livros didáticos. Leitura não crítica é leitura. Porque leitura não crítica, eu fico achando que é mais ou menos como você lê letreiro de ônibus. Você não tem a preocupação de analisar aquilo que você está lendo. Você tem sempre a preocupação, na hora desse tipo de leitura, como de textos sagrados, né, mnemônico, de lembrar aquilo que você leu simplesmente para registro e repetição, propagação posterior. Isso, a rigor, não é leitura. Isso, a rigor, não é leitura, porque você não tem nenhum juízo estético, nenhum juízo epistemológico. Você não está analisando se aquilo é verdade ou não, e você não está analisando se aquilo é bom, nem se é bom, nem se é belo. Né? Então, é uma absorção. Esse tipo de leitura crítica é uma leitura muito empobrecida, que, a rigor, não poderia ser chamada leitura. Por isso, subtrai-se também esse tipo de leitura daquele índice que eu estava mencionando. Quando a gente vai ver, a leitura brasileira, ela se restringe a alguma coisa próxima a 1 livro pessoa ano, o que é absolutamente pífio. É vergonhoso, né, Gésio? Gésio, você numa editora universitária, né, há uma tendência a se considerar que os livros das editoras universitárias, por contemplarem principalmente a tonelagem de dissertações e teses, são publicações chatas, desagradáveis, né? Com aquilo que a nossa república, com essa proliferação de faculdades, principalmente de direitos, né? O Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta. Não pode dar certo uma república assim. Mas então, as teses e dissertações, elas são repetições, reiterações do mesmo, com outros verbetes, mas são destinadas a ficarem arquivadas ou só adornarem o currículo Lattes de quem elaborou, né? A editora, a Fundação Editora da Unesp tem algum critério para publicar também coisas agradáveis, coisas que são gostosas de ler? Primeiro, eu gostaria de acreditar que algumas teses e dissertações não são tão boring, não são tão chatas assim. Eu acho que algumas dissertações e teses são realmente bastante interessantes e de leitura agradável. O que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, não vamos esquecer que acadêmicos escrevem mal. Mal. E teses e dissertações não são livros. A rigor, não são livros. Novamente, como muito frequentemente eu tenho tido que dizer, teses são seres defensivos. Seres que são escritos para se defender de delinquentes na banca, muitas vezes. Né? E os delinquentes delinquem. Né? Então, por isso mesmo, elas precisam se defender. Então, elas enchem de notas de rodapé, elas expõem seus modelos de argumentação logo de cara, enfim, uma série de coisas que são muito chatas e que dificultam muito a leitura, mas que são perfeitamente justificáveis na hora que o sujeito está se apresentando de mãos vazias frente a uma banca de 5 potenciais delinquentes. Então, o livro é diferente. O livro é um ser agressivo.
O livro, o sujeito está andando na livraria ou no seu site e vê um livro lá que o livro cata o leitor. Não, mas não é o perigo. Você veja que nas estatísticas dos livros mais vendidos nessa época, porque o nome era um nome chulo, né? Sim. E a pessoa compra por isso, sim. E de repente não tem. Sim. Mas veja só, aí a gente pode, o nome chulo, ele pode ser qualquer coisa, mas ele foge daquela sua observação sobre tese de dissertações. Não é chato. Um livro que o título não é chato, assim, que te chamou a atenção, né? Agora, em relação ao que a gente pretende fazer, nós pretendemos que os nossos livros não sejam chatos. Que bom. E por isso mesmo, nós não queremos e nem acho que devamos fazer com que as editoras universitárias sejam veículos de publicação de teses. Teses, hoje em dia, especialmente hoje em dia, todas as universidades têm um acervo de repositório mesmo de tese de dissertações. Se já tem isso disponibilizado, e é importante que todo o público saiba disso, que todas as teses de dissertações de universidades públicas brasileiras estão disponíveis em acervos digitalizados, para que você vai publicar isso? Né? Então, as publicações, elas são, as publicações de editoras universitárias, ou deveriam ser, livros de outra ordem, que não dissertações, que não teses. E por isso é que a gente ostenta no catálogo títulos voltados para o público em geral, por exemplo, parto normal ou cesárea. Coisas que são voltadas para coisas próprias, né? Como cuidar do idoso em casa. Outra que talvez seja um pouco mais anômala, como escolher amantes. Se bem que isso eu quero esclarecer de saída. Esse é um texto do Benjamin Franklin, que, diga-se de passagem, eu traduzi, espero que isso não me seja uma pecha de outra ordem, mas que tem o objetivo de divertir, simplesmente divertir. E não acho que isso fuja dos objetivos cardeais de uma editora universitária. A leitura, ela não é uma tarefa. A leitura deveria ser também um prazer. Um prazer, é um usufruto. Um deleite. Um deleite. É uma possibilidade que se abre de enriquecimento da vida. E que, infelizmente, as gerações atuais, elas descuram esse prazer, esse potencial deleite que está à sua disposição. Então, agora, deixa eu insistir, Gésio, aproveitando a sua presença aqui, que é tão difícil, eu sinto que a metodologia do ensino científico, as exigências dos órgãos que vão legitimar a produção de um acadêmico para que seja realmente uma tese inovadora, original, virgem, ou uma dissertação, que é falar sobre a mesma coisa. O tecnicismo empobrece a capacidade do aluno desenvolver alguma coisa que fugisse a essas regras. Então, eu concordo que a tese, para ela ser publicável, ela deveria ser totalmente revisitada, né? Ter outro título, ou outra linguagem, mas nós não poderíamos aproveitar, fazer teses como existe. Você tem experiência internacional. Em outros países, nós temos esses catálogos de 400 páginas com histórico, e com a BNT, que coisa terrível, não é? A coisa está tão bonita quando você lê. Depois, quando vai dar conformidade à BNT, se transforma naquela... Bom, eu não vou aqui comprar briga com as minhas amigas bibliotecárias, mas de qualquer maneira, eu acho que o objetivo, e se é com esse fito que vem essa observação, eu estou totalmente de acordo, o livro ele tem que ser o mais amistoso possível, seja do ponto de vista formal, editorial mesmo, do formato dele, seja do conteúdo.
Então, eu procurei, em alguns casos, né, realmente pensar em livros que pudessem ser lidos por alguém com as pernas para cima, deitado em rede. Que ele pudesse ser usufruído dessa forma e pudesse ser um momento daquela intimidade que hoje em dia está cada vez mais difícil de você obter. É muito interessante até falar a respeito disso quando você vê o tipo de leitura de livros digitais, né? Você tem hoje uma resistência, e isso foi identificado por pesquisas muito recentes, de 2 meses, na Europa, e que foram também já antecipadas por um grande autor alemão, se chama Rosa, que escreveu um livro chamado Aceleração, Hartmut Rosa, que escreveu um livro chamado Aceleração, e que mostra o ritmo que nós temos que enfrentar, todos nós temos que enfrentar no dia a dia, e que nos impede de usufruir aquele tipo de leitura e de informação que nós temos. O que isso daí acarreta em última instância? Acarreta que o livro digital, que à primeira vista é tão prático, ele está tendo resistência em alguns países típicos, Áustria, França e Alemanha em particular, porque ele está sendo equiparado a uma extensão do trabalho. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos com telas na nossa frente todo o dia, todos os dias, né? E isso faz com que a leitura de livros papel, seja um momento muito mais intimista e aprofissional. Isso faz com que nós tentemos novamente voltar a isso que você está descrevendo e que me parece muito importante ser levado em consideração tanto por editores quanto por autores, que nós façamos livros que resgatem o prazer de ler, resgatem o prazer daquilo que tradicionalmente a leitura acarretava, né? Gésio, você há pouco falava da recusa de originais que não se enquadrem num determinado padrão. Eu entendo, concordo, mas eu penso que a crítica ela é muito severa, né? Porque eu vejo, por exemplo, que nós tivemos aquela noção de história, os grandes fatos, os grandes acontecimentos, as datas, as figuras brazonadas, enquanto nós temos vidas anônimas de pessoas que um círculo menor, a família, um grupo de pessoas que conheceram esses vultos aí gostariam de ver a sua história publicada, né? E aí a família vai ter de recorrer a uma dessas editoras ou gráficas on demand, que faz assim um exemplar, faz 5 exemplares, tal. Será que a crítica ela tem o monopólio da verdade? Nós temos que homogeneizar o gosto do leitor, né? Então, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer assim. Recusar. Qual é o padrão, né? Então, nós somos todos agripinos gregos, né? Ninguém presta. Só que tem um elemento que nós não podemos esquecer, que é o mercado, né? Que é o mercado. Livros são bichos caros, são bichos trabalhosos, são bichos demandantes. Quando você tem um livro que, não nos esqueçamos do custo de oportunidade, na hora de você fazer um livro, você está deixando de publicar um outro. Se você tem um livro com um espectro de leitores de mais ou menos 20 pessoas, não faz muito sentido, não é só do ponto de vista econômico, não faz muito sentido do ponto de vista editorial, do ponto de vista de interesse social, que você se concentre na produção desse livro em detrimento de outro Sim. que tem muito maior impacto e um impacto horizontal. Isso faz com que se justifique esse tipo de crivo.
muitas vezes o crivo não é nem pela qualidade. Algumas vezes, textos, eu mesmo verifiquei alguns textos que eram de excelente qualidade. De excelente qualidade, mas eles eram impenetráveis para um público razoável. E existe normalmente para vários campos, não precisa ser essa literatura de família, mas mesmo academicamente, núcleos de trabalho que são muito circunscritos. São muito circunscritos e não sustentam uma edição de algum livro. Isso faz com que, efetivamente, textos sejam alijados da órbita editorial. Agora, veja, independentemente disso, se o livro tiver qualidade mesmo sendo alguma coisa, entre aspas, paroquial, aí eu lembro aquelas observações clássicas do Tolstói. Você escreva sobre sua aldeia e você vai ser universal. Né? Então, se você escrever alguma coisa a respeito da sua família, que seja realmente, que tenha interesse universal, por que não? E aí entra a crítica boa e a crítica ruim. A crítica ruim, ela vai identificar isso como meramente paroquial e jogar para fora. Bom, se a gente pensar bem, Proust inteiro é paroquial. Então, Proust inteiro é paroquial. Pensando nele aqui. Pensar na mãe dele. Não, se for por causa disso, né, esse tipo de memorialismo familiar, bom, até Pedro Nava, até outros tantos, né, que a gente podia pensar, bom, está escrevendo sobre o seu próprio umbigo. Tem que se ter a clarividência editorial para perceber que aquilo não é uma crônica, meramente uma crônica de família, não é meramente uma crônica individualista, subjetiva ou circunscrita. Aquilo é universal. Na hora que é universal, não importa se esteja falando sobre você. Eu acho perfeita aquela coisa do Xavier de Mestre, né, de viagem ao redor do seu quarto. Fala sobre o seu quarto. Não sai do quarto, mas faz uma obra-prima. Sim. Então, o Joyce. Joyce, enfim, perfeito se falar sobre seu universo, mas contanto que ele tenha reverberações universais. Agora, uma coisa prática, Gésio, por que o livro é tão caro? O livro é tão caro, especialmente no Brasil, porque nós somos objetos e vítimas de um círculo vicioso. Você tendo, como eu tinha falado anteriormente, você tendo um universo de leitores pequeno, você tem tiragens pequenas. Isso faz com que o custo unitário aumente. Então, e o custo unitário aumentando impede a entrada de novos leitores. Então, e aí o ciclo se retroalimenta. Ele fica caro, ele impede a entrada de novos leitores, e aí a falta de leitores faz com que ele se transforme ainda mais caro e assim sucessivamente. Quando você tem best-sellers mesmo, você consegue ter um custo unitário menor e você fazer um livro mais barato. Agora, como fazer um livro mais barato se o nível de leitura por exemplo, quais foram as tiragens de Machado originais? As tiragens originais de Machado foram maiores que as tiragens médias dos bons autores nacionais hoje. O que todo mundo fala de concentração de renda, eu fico igualmente preocupado, se não mais, com a concentração de letras. Concentração de letras. Você tem, e aí é alguma coisa que corre entre faixas econômicas, entre classes sociais. Você tem um número muito estável de leitores no Brasil, desde o Império, para determinado tipo de leitura. Não para WhatsApp, não para revistas de outra, e também não para as revistas digitais, mas para literatura, por exemplo, para leitura como se
como se pode chamar, a leitura de verdade, aquela leitura crítica que eu mencionei, o universo é estável. E aí, se é assim, você vai ter muita dificuldade. Se você não tiver um estímulo e programas de leitura e letramento para aumentar o universo de leitores e, portanto, abaixar o preço unitário da produção. Agora, eu tenho um amigo que experimentou ter uma editora e ele me disse, recentemente, que quando ele mandava os livros dele para serem editados ou fabricados, produzidos, né, fisicamente na China, Sim. o livro custava R$4. E aqui era vendido a R$98. Como é que é esse salto aí? Simplesmente isso. Eu fui para a China verificar o que estava acontecendo. O que acontecia efetivamente. É isso mesmo. É isso mesmo, especialmente para determinados tipos de livro. Para se ter uma ideia, um livro grande, capa dura, eu encomendei isso para uma gráfica brasileira que estava na Via Anchieta na época. E encomendei o mesmo livro para uma gráfica, a réplica, na Índia. Como se sabe, a Índia mandava esse carregamento por navio, desembarcava em Santos e passava na frente da Via Anchieta. Chegava nos nossos depósitos 3 vezes menos do que aquela gráfica que estava na Via Anchieta. Como você vai competir com isso? Não tem possibilidade. Aí, o custo de mão de obra especializada que você tinha na China, que você tinha na Índia, são incomparáveis. E, especialmente para coisas dessa dimensão, eles nos batem até por escala. É impressionante o que eles produzem. É inacreditável o que eles produzem, coisa que, obviamente, nenhuma editora brasileira, nenhuma gráfica brasileira teria condição de fazer. Então, industrialmente, eles nos batem em custos. É isso, é a massa de produção e também a mão de obra baratíssima que eles têm disponível para eles. Talvez não seja o caso da gente tentar recuperar isso, né? Investir em outras frentes, outras alternativas, não é, Gésio? Eu acho que sim. Com essa juventude aí que precisa de ocupação. Eu não falo mais de emprego está desaparecendo. Mas hoje nós falamos em empreendedorismo, eu vejo que o Brasil tem um potencial imenso se ele conseguisse preservar esse patrimônio maior que está sendo dilapidado, que são nossos biomas, principalmente a Amazônia, né? Então, talvez a gente deva se render a essa realidade que foi construída por nós, que nos negligenciamos a modernização da indústria, né? Não investimos nisso. Eu acho que, pelo menos na indústria editorial, na indústria gráfica, não editorial, na indústria gráfica, esse é um gap que nós não vamos preencher. Não se consegue, Não né? se consegue. Não se consegue, inclusive, por algumas coisas. Né? Tem que ser realista. É bem verdade que um dos elementos desse gap é o custo de mão de obra que vai aumentar lá, inevitavelmente. É isso que está se verificando agora na China, por exemplo, com a queda populacional e a mesma coisa que aconteceu no Ocidente vai acontecer na China. Mas vai demorar bastante tempo para isso. Até lá, a tradição gráfica brasileira ela vai ser dilapidada como está sendo dilapidada. Fora isso, explicando inclusive aquela questão de custos do livro, o que está acontecendo com a indústria de papel atualmente é um absurdo, né, para o mundo editorial. Para o mundo editorial, a cartelização da produção do papel faz com que, por exemplo, nós tenhamos... A Argentina ficou 2 semanas sem papel editorial. As gráficas todas argentinas pararam simplesmente porque, pela epidemia, ficou muito mais vantajoso e lucrativo você encaminhar a pasta do papel, que é a base mesmo de produção do papel, para a indústria de embalagem. Então, por que haveria a indústria do papel perder
dinheiro com a indústria editorial, se eles podiam ganhar mais dinheiro com a indústria... O mercado, né? É o pragmatismo. É o pragmatismo que isso que vai acontecer, é inevitável. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens, né? A partir dessa explanação tão consistente, tão instigante que você fez a respeito dos livros, da leitura. O que você diria para esses nossos jovens que hoje estão ali dentro das delegações extrajudiciais, fazendo bem rigorosamente aquilo que traz segurança jurídica? Eu falo que o registro de imóveis no Brasil é uma jabuticaba de exportação. Nós podemos dormir tranquilos se a nossa propriedade está registrada. São como as muralhas da Idade Média, né? Você dormia ali dentro. Então, nós sabemos que existe aí um instrumental imenso do sistema justiça para defender a sua propriedade se ela estiver registrada. Mas eles também precisam se abrir para outras coisas, para leitura, né? É tão gostoso você, por exemplo, eu adoro autobiografias ou biografias, né? Que você entra na mente de pessoas que já não existem mais aqui fisicamente e você perscruta os pensamentos deles, os sonhos, as angústias, tudo mediante a sua vontade, só percorrer as linhas. É tão gostoso, né? Você cresce com isso. E eu gostaria de que você pudesse transmitir um pouquinho dessa paixão para os nossos jovens. Eu também. eu gostaria também. Agora, eu acho que a transmissão da paixão, como a gente sabe, inclusive por vida amorosa, não é uma coisa tão simples. Mas eu acredito que, com todo o respeito que me merece, a tarefa de cada um dos praticantes dessa área, a própria atividade profissional ela pode ser aperfeiçoada se por acaso se tiver uma visão de conjunto. O técnico certamente é alguém que nos merece respeito, mas o técnico, mesmo em sua atividade técnica, ele vai ter uma visão de mundo mais completa, e essa visão de mundo mais completa, essa visão mais ampla, essa visão horizontal, ela lhe dá, no final das contas, cabedal suficiente para enfrentar o seu dia a dia de uma maneira mais eficiente. Então, a eficiência técnica, muitas vezes, ela esconde lacunas que poderiam, essas lacunas, serem preenchidas em proveito de sua tarefa técnica. É nesse sentido que eu convido a todos que leiam e leiam sem nenhuma pauta pré-definida. Leiam aquilo que quiserem. Leiam aquilo que quiserem. Porque isso faz com que, no final das contas, você não tenha apenas um prazer. Você tenha também um elemento adicional, um cabedal adicional, que vai auxiliar, acredite, em sua tarefa profissional. É isso que eu gostaria de transmitir, não apenas como um economista que se desguiou, né? E que teve as respostas que estava procurando lá atrás para aquelas dúvidas a respeito da sustentabilidade da economia, etc. e tal, e que tem, até pelo fato de ser economista mesmo, tem toda a empatia com essas tarefas jurídicas e burocráticas que são fundamentais para o alicerçamento do nosso dia a dia institucional. Eu tenho a convicção de que leitores invariavelmente têm vantagens, apresentam e usufruem de vantagens comparativas em relação ao não leitor. E é isso que eu gostaria de transmitir. É um segredo que eu partilho com vocês. Vocês não vão se arrepender. Muito bem, nós conversamos com o doutor professor Gésio Hernande Bonfim Gutierrez. Ele, além de doutor em economia, em filosofia, em lógica, em epistemologia da ciência, tantas outras áreas, ele é o diretor-presidente da Fundação da Editora Unesp, da Universidade Júlio Mesquita Filho, a editora que mais produz e que mais oferece bons livros. Procurem comprar os livros da Unesp. Muito obrigado, Gésio. Muito obrigado.